dentro da parte de turma 1, objetiva turma 1 JK, tá certo? Então, daremos essa aula dentro dessa... Para que tem gente que não consegue entrar, tá? Só um minuto aqui. Turma, só um minuto que tem gente que não está conseguindo entrar na aula. Aí eu estou tentando resolver aqui, tá? Só um minuto, bem rapidinho. Quem não conseguir entrar, pega esse código aí, ó, e joga no navegador, no Google Chrome, tá? André, me faz um favor, tem gente que não está conseguindo entrar na aula. Pode dar um suporte lá só para ver isso aí, por favor, que eu já vou começar aqui. Pronto, turma, vamos lá. Então, ó, o que é que você precisa fazer, tá? Pega teu papel, pega caneta, vai anotando aí. Se você não imprimiu o material, dentro da plataforma você tem tudo, gente. Todas as aulas, tudo bonitinho colocado para você lá. Esse assunto que nós vamos responder a aula hoje, ele está no módulo 2, tá? Ele está no módulo 2. Está tudo destrinchado no módulo 2, né? O que é que eu mostro nessa aula ao vivo? Eu mostro o que a banca vai cobrar de você, certo? Pode vir algum detalhe a mais? Claro que pode, né? Mas a essência a gente vai aprender exatamente agora. São 20 questões, tá? 10 da Juscelino Kubitschek, 10 da Objetiva, tá bom? E nós vamos fazer essas resoluções agora. É interessante que você anote tudo aquilo que eu vou falar, tá bom? Então, eu já vou projetar para você agora o material. Quem estiver no celular tem que rolar, como se estivesse passando a tela do feed, né? Para mudar a tela e ver o material. Pronto, o material já está sendo projetado para vocês. Tá certo? O material que nós vamos usar na aula de hoje. Esse material, lembre-se, ele é um acréscimo, ele é algo a mais que eu entrego para vocês, tá? Só fechando algumas coisas aqui que estão abertas, para não me atrapalhar. Vamos lá. Ó, o que é que você precisa lembrar, certo? Inclusive, no nosso aulão inicial, eu falei sobre classes gramaticais, certo? Você precisa se lembrar de que classe gramatical são as partes que compõem o texto, certo? E dentro das classes gramaticais, nós vamos encontrar 10 classes gramaticais, que eu divido da seguinte forma, ó. 6 classes gramaticais
variáveis, que eu chamo de vapãs, certo? São verbo, que eu acho que já está no quadro ali, ó. Vou deixar no quadro. Verbo, artigo, pronome, adjetivo, numeral e substantivo, tá? E 4 classes gramaticais que não flexionam nem em gênero e nem em número, não é? Que são as CIPA, que é o que eu chamo de conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Pronto. Então, um texto que você vai escrever, certo? Ele vai apresentar essas classes gramaticais aí. Todo texto você vai usar. Você vai usar todas? Não necessariamente, certo? Mas você as utiliza para escrever um texto, tá bom? E você tem que saber identificar essas classes gramaticais no seu texto. É assim que tanto a Juscelino Kubitschek quanto a banca objetiva vai cobrar de vocês. Tá certo? Você tem que saber isso aí. Então, vamos lá, eu vou respondendo de 2 em 2 questões, tá certo? De 2 em 2 questões, tá? Vamos lá. 2 Juscelino Kubitschek, 2 objetivas. 2 Juscelino Kubitschek, 2 objetivas. Professor, onde é que eu encontro esse material dentro da plataforma, essa parte teórica? A parte teórica dentro da plataforma, esse assunto está no módulo 2. Então, você vai lá no módulo 2 e acha exatamente este conteúdo. Todo dividido, todo detalhado. E aí entra aquela pessoa que vai estudar mais, né? Ah, eu vou saber aí o que é, vou estudar, ver toda a parte de verbo, toda a parte de pronome. Então, aí é com cada um, tá bom? Eu vou passar agora aquilo que as bancas mais cobram, tá certo? Né? E claro que se você querendo detalhar, então você só assistir a aula que está gravada e vir tirar dúvida comigo, gente. Eu estou à disposição, tá bom? Da mesma forma, quem tiver dúvida agora durante a aula, abre o microfone, pergunta, fala, porque eu vou prosseguindo, eu vou respondendo as questões, eu vou prosseguindo, tá? Se você não mostrar dúvida, eu vou prosseguindo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui desses, eu vou dar a resposta e a gente vai analisar esses enunciados que aí estão, tá? Ele quer saber quem são essas classes gramaticais. Então, vamos lá. Toda classe gramatical que caracteriza, ela é chamada de adjetivo. Toda. Caracterizou, adjetivo. Então, feliz aqui, adjetivo. É verbo. E livros, substantivo. Então, a sequência que eu vou cobrar que eu vou procurar é essa: adjetivo, verbo, substantivo. Isso já na letra C, ó. Certo? Vamos fazer algo mais. Vamos classificar 2 enunciados desses. Vamos lá, para que você vá entendendo como é que funciona, tá? Então, vamos lá. Ó, Carla dá nome a um ser. Então, Carla é um substantivo, tá? Está é um verbo. Feliz é adjetivo, porque caracteriza alguém, tá? Fui e aprovada, ó, são 2 verbos, um ao lado do outro, tá? Então, isso aqui a gente conta como um verbo. Só diminuir a potência da minha luz aqui, que está incomodando. Peraí.
Vamos lá. No, no, aqui eu tenho duas classes gramaticais, ó. O em, que é a preposição, mais o o, que é o artigo. Tá bom? E vestibular dá nome a algo. Então é substantivo. Quando eu junto no vestibular, o que é que eu tenho no vestibular? Eu tenho uma ideia de lugar. Então eu tenho um advérbio de lugar. Certo? Advérbio de lugar. Doei. Vou fazer da primeira e da última, tá? Da terceira. Doei é verbo. Meus é posse. Quem é que indica a posse? Quem indica a posse é um pronome. Pronome possessivo. E você deve ir anotando isso, tá, pessoal? Livros. Dá nome a um ser, substantivo. Já botei aqui, ó. Para é uma preposição. Escola dá nome a um ser. Então é um substantivo. Dá é uma preposição. E comunidade dá nome a um ser. É um substantivo. Então, ó, nós vamos estudando as classes gramaticais dessa forma. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Se quiser fazer, faça, pergunte, entendeu? Ó, já isso aí, ó, já isso está reforçando aí. Fica à vontade. O momento de tirar a dúvida é exatamente esse aqui. Eu não entendi isso aqui. Explica de novo. Vai explicando. Porque a aula inteira vai ser isso aí. Né? Talvez você não esteja, não tenha assim, alguma classe gramatical dessa, não esteja, né, entendendo. Mas eu vou falar tanto que você vai entender, vai gravar. Daqui a pouco eu falo de novo, entendeu? E aí vai, né? Vamos lá. Então eu vou para a segunda, tá? Segunda questão fala sobre. Eu falei sobre pronome possessivo agora, né? Mas aqui agora eu tenho um pronome de tratamento, certo? Pronome de tratamento, né? A professora Marisa decidiu se aposentar e redigiu um requerimento ao governador do estado para pedir sua aposentadoria. Como ela vai falar com o governador? Então ela está falando com a alta, com a autoridade, né? Toda vez que a gente vai se referir a uma autoridade, nós usaremos o Vossa Excelência, certo? E aí você gravar isso. Pode ser Vossa Senhoria? Pode, mas não destinada ao governador. Isso é para deputado, por exemplo, Vossa Senhoria. Tá? Senhor, pai, mãe, né? O senhor, a senhora, é cidadão comum de forma respeitosa, tá certo? Então aí você vai recapitulando, vai entendendo isso aí, quais são os pronomes, né? De tratamento. E vá anotando isso aí, viu? Para que você vá gravando, né? Vossa Magnificência, reitores das universidades, certo? Reitores, Vossa Magnificência. Tá bom? Então, responder a terceira também. Né? A gente vai para três, Juscelino Kubitschek, né? Para três objetivos. E aí vai fazendo esse paralelo, né? Ele quer saber qual alternativa apresenta palavras femininas, não é? Cajá é o cajá, né? Que é a fruta, o cajá. Então já é uma masculina, né? Noção e paisagem são femininas, mas cajá elimina.
A aguardente, a cal e a kitnet. Alternativa correta, B de bola. A alface ou açúcar. Quem elimina aqui é açúcar. Tá? O guaraná já elimina. O poema elimina. Né? O champanhe, aqui tudo é masculino. Pronto. Então, letra B é a alternativa correta. Aqui trabalhou-se o que com você? O reconhecimento de substantivos. Aqui foram os substantivos. Tá bom? Fechamos mais um caso, né? Deixa eu responder 3 objetivos agora. Veja que a essência vai ser a mesma. Não muda a essência. Certo? O estilo da questão é muito parecido. Então, vamos embora. Vamos para cá. Ó. Considerando essa classificação dos adjetivos, assinalar a alternativa que apresenta um adjetivo derivado. O que é derivado, gente? É aquela palavra que vem de outro. Né? Por exemplo, bom é uma palavra primitiva. Bondoso é uma palavra derivada. Bondade, né? Pronto. Ele quer aquela que é a palavra derivada. Tá? É fácil a questão. Tá? Bonita, primitivo. Simples, primitivo. Fácil, primitivo. Azul, azulado. Certo? Bonita, bonitíssima. Simples, simplicidade. Fácil, facilidade. Pronto. Se eu fizer isso, aí eu tenho uma derivada. Então, questãozinha fácil aí. Tá certo? Nada de sete cabeças. Banca objetiva deste ano, né? Prefeitura de Rio Negro, ó. Auxiliar de saúde bucal. Tá bom? Vamos lá. Questão 2. Banca objetiva 2025 também. Mesmo cargo. Ó. As palavras boa e preciosos que constam no primeiro parágrafo do texto são classificadas como, ó, boas e precisos, né? Gente, caracteriza algo, tá? Então eu vou colocar assim, ó. Garota boa. Boa caracteriza garota. Tá vendo? Atitudes precisas. Precisas caracteriza atitudes. Adjetivos. Prontinho. Somente isso. Veja que as questões não são difíceis. Não são. As questões são fáceis. Gente, perguntas. Vocês querem fazer alguma pergunta? Se quiser, faça. A Jailson está interagindo aí. Valeu, Jailson. Já está interagindo, falando adjetivo e tal. Vamos lá. Terceira questão, banca objetiva. Respondendo essa terceira, já vamos responder um total de 6 questões, tá? Vamos lá. Ó, meio. Meio, quando equivale a um pouco, anote, viu? É um advérbio. Pronto. Meia, quando indica metade, é um numeral. Pronto, que é o que acontece aí. Aí, por ele ser um numeral, ele caracteriza. Então, ele é um numeral adjetivo. Certo? Pronto. É um numeral adjetivo. Então, quando eu digo ele tomou meia garrafa, ele tomou metade da garrafa. Numeral, caracterizando. Adjetivo. Aqui a banca trouxe só como adjetivo. Isso é característica da banca objetiva. Né? Então não é advérbio, é adjetivo. O outro diz assim, ó, tomou meia garrafa de vinho e ficou meio tonta. Ela ficou um pouco tonta. Se eu coloco um pouco, então é um advérbio. Tá certo? Prontinho. Então, respondendo a terceira questão da banca objetiva. Alguma pergunta?
Vou responder mais duas objetivas, tá? Aí volto para a Juscelino Kubitschek, a gente vai fazendo esse paralelo, certo? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Pode. Professor, boa noite. Boa noite. Professor, o senhor pode repetir bem essa terceira questão da objetiva? Que eu não Ó, entendi muito. pronto, Dani. Tranquilo. Vem para cá, Dani. Olha para cá. Dani, o que foi que você não entendeu especificamente aí? Diga para mim, vá. A questão dos dois advérbios. Do meio, pronto. Perfeito. Dani, Meio. deixa teu áudio aberto, tá? Uhum. Eu vou colocar aqui algumas palavras e você vai me dizer se é numeral, porque se for numeral vai indicar metade. Aí depois eu explico essa questão do adjetivo, tá? Ou se ele vai equivaler a um pouco. Tranquilo? Então vamos lá. Porque aqui não dá para não tem a porta, não. Mas vamos lá. Primeiro exemplo. Ela está meio feliz. Segundo exemplo, chegarei ao meio-dia e meia. Terceiro exemplo, a porta está. Meia pé. Aí pronto. Tá. Deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer assim, ó. Meio barra meia aberta. Sairei ao meio-dia e meio barra meio-dia e meio e meia. Tá? Ela está meio feliz, meia feliz. Deixa eu ver aqui outro. Comi meia, o meio maçã. Bom, deixa eu mudar a cor, deixar em preto aqui. Pronto, Dani, vamos lá. Eu quero que você me diga aqui. Aí você vai substituir por um pouco, tá? Ou vai substituir, vai indicar a metade, certo? Então vamos lá. A primeira, eu tenho que colocar, ela está meio feliz ou ela está meia feliz? Meio. Meio, perfeito. Então, o que você vai colocar aqui, ó, é meio. Por que você vai colocar meio? Porque isso aqui equivale a um pouco. Se isso, se isso equivale a um pouco, é porque isso é um advérbio. O que é o advérbio? É uma classe gramatical que dá uma ideia de circunstância. Nesse caso, a circunstância que vai ser mais ou menos, um pouco. Nem muito, nem pouco. Na verdade, de uma quantidade aproximada. Certo? E por que isso? Porque, no caso, ela não pode ficar a metade feliz. Não existe. Da cintura para cima, feliz, da cintura para baixo, triste. Da cintura para baixo, feliz, da cintura para cima, triste. Então, ela está um pouco. Tá? Vamos lá. Segundo exemplo, chegarei ao meio-dia e meia ou ao meio-dia e meio? Na sua visão. Chegarei ao meio-dia e meio. Ou meia. Perfeito. Por quê? Porque esse meio agora não é um pouco. Esse meio aqui, o primeiro, ó, ele concorda com dia. E esse meia, que é a forma correta, vai concordar com a palavra hora, que está omitido aqui, né? Ó, que é meio-dia e meia hora. O que é que está indicando aqui? É a metade do dia e é a metade da hora. Então, quando indica metade, isso aqui se caracteriza como um numeral, que para as bancas, para os gramáticos, é um adjetivo. É por isso que eu digo numeral adjetivo. Tá? Pronto. Para objetiva, por exemplo, é adjetivo, certo? Mas indica a metade, certo? Aí vamos lá.
A porta está meio aberta ou meia aberta? Meio. Meio. Ela está um pouco, certo? Existem portas, ela está entreaberta, na realidade. Porém, existem portas, que é aquela porta que abre a metade em cima e abre a metade embaixo, né? Aí aquela está meia aberta. Né? Tem porta que é assim, tá? Essa aqui eu quis mostrar que ela está um pouco aberta. E ela está um pouco aberta, isso é advérbio, tá? Comi meia maçã ou meio maçã? Meia maçã. Porque eu comi a metade da maçã. Então, isso aqui indica metade. Isso aqui agora eu caracterizo como um numeral adjetivo, ou adjetivo, né? Para objetiva é adjetivo. Mas você pode ler também como numeral, tanto faz. Ficou claro agora, Dani? Ficou. Aham. Obrigada. Claro. Vamos embora. Vamos fazer essa aqui agora. Pronto. Aqui eu tenho que reconhecer as classes gramaticais. Aí vamos lá. Ó, primeiro, gente, o primeiro está destacado aqui, ó. Eu tenho 3 palavras destacadas. Ó. Essas 3 palavras, elas são pronomes, tá? Sua. Então, ó, meu, minha, teu, tua, seu, sua. Nosso, nossa, vosso, vossa, tá? Então, isso aqui está dando uma ideia de posse. Então, aqui é especificamente pronome. Inclusive, o enunciado diz isso, ó. Considerando a classificação dos pronomes, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente. Sua aqui vai ser um pronome possessivo. Não tem o que questionar. É a sua bolsa. É a bolsa dela. É a posse. É meu. Posse. Tá? Então, pronome possessivo. Né? Aqui fica 2, ó. Quando eu digo esta, essa, aquela, este, esse, aquele, isto, isso, aquilo, isso demonstra, eu estou apontando. É por isso que eu vou chamar de pronome pronome demonstrativo. Tá certo? Prontinho. Pronome demonstrativo. Certo? Então, essa eu demonstro, pronome demonstrativo. Então, o segundo aqui, ó, vai ser 3. Então, ficou 2, 3. Tá? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Certo? Eu tenho um pronome, então, aqui, pessoal. O que é o pronome pessoal? É o pronome que conjuga o verbo. Já grava isso aí. Então já vai anotando isso, gente. Vai anotando isso aí para tua mente associar. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Quem são esses pronomes? Pronomes pessoais do caso reto. Já anota isso aí. Viu? Anota, ó. Pronome pessoal do caso reto. Alguma pergunta? Não? Então vamos prosseguindo, tá? Vou fazer mais um objetivo e vou para. Essa aqui até respondi no aulão, essa. Ó. Aqui embaixo eu coloquei as classes gramaticais variáveis, né? Ó. Quais são as variáveis? São essas aqui, ó.
verbo, artigo, pronome, adjetivo, numeral, substantivo. Por que variável? Porque das 6, 5 flexionam em gênero e em número. E o verbo, que é a sexta, flexiona em pessoa e número, tá? Já essas aqui, elas não flexionam, nem em pessoa, nem em número, nem em gênero, não fica sem parável. Não flexiona em hipótese alguma, tá? Então, se você lembrar quais são as variáveis e quais são as invariáveis, você já fazia essa questão. Eu até trabalhei essa questão no aulão, tá? Cadê? Aqui, então. Questão tranquila também. E é nível superior, psicopedagogo, né? Prontinho. Tá. Então, era lembrar que preposição e advérbio são classes gramaticais invariáveis, porque elas não flexionam nem em gênero e nem em número. Tá? Numeral e substantivo são classes gramaticais variáveis. Elas flexionam em gênero e número. Tá? Então, eu vou encontrar 2, 2, 1, 1. Por isso que eu tenho que marcar como alternativa correta a letra D. Então, não tem, gente, bicho de sete cabeças, não. É entender a essência da questão. Tá? Vamos lá, vamos responder aqui umas questões Juscelino Kubitschek agora. Ó. Poxa, repetiu, foi? Aí é a 4, né? Ah, é. Pronto. É a 4. Não repetiu, não. Tá? Vamos lá responder essa questão 4 da banca JK agora. Vamos lá. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Vamos lá? Aquele rapaz não me. Pessoal, eu nunca, em hipótese alguma, vou colocar o mim antes do verbo dizer. Nunca. Vai ser me, tá? Então, aí eu já acho a questão, né? Ó. Pronto. Fácil, tá? A professora pediu para eu fazer. Por que ficar eu? Porque depois de um verbo, antes de um verbo, eu utilizo os pronomes pessoais retos, tá? Eu, tu, ele, ela, nós, ele, elas. Né? É por isso que ele vai se classificar como o sujeito da oração. Sujeito do verbo. Que verbo? O verbo fazer. Tá certo? Então, ficou me e eu. Certo? Já eliminava as letras A e B logo de cara. Pronto. E aí ficava na dúvida entre C e D, tem que ser a letra C. Tá certo? Vamos lá, para mais uma questão Juscelino Kubitschek. Vamos lá. Em sua viagem para Londres, Esther teve a sorte de encontrar o príncipe William, filho do rei Charles, e Diana. Que pronome de tratamento Esther usou para cumprimentá-lo respeitosamente? Príncipes e reis? Vossa Alteza, né? Excelência. Já vimos, não foi, ó? Certo? No caso aí, govern... Vossa Magnificência. Já vimos aqui também, ó. Reitores, certo? E aí, o que é que eu quero que você faça? Eu quero que você anote isso. Sabe por quê? Porque, ó, isso aqui vai cair na prova. Veja que os pronomes de tratamento, eles se repetem, tá? Os mesmos pronomes se repetem, tá certo? Aliás, Alteza é príncipe, né? Majestade que é rei, né? Ou rainha. Então, o que é que eu quero que você faça, ó? Já, não precisa que vai fazer JK, ó. Já anota aí essa questão dos pronomes. Tá? Você está vendo que a banca cobra isso aí. Então, fica esperto, fica atento a isso. Tá? Vamos para a sexta questão de Judá Juscelino Kubitschek.
Os substantivos diminutivos são usados para transmitir uma ideia de redução ou algo menor do que o normal. Assinale a frase que apresenta um substantivo no diminutivo. Vamos lá? A letra A é a resposta correta, né? Deixa eu pegar da E agora, da D. Minha vizinha. Esse inha não caracteriza a vizinha como um substantivo pequeno, diminutivo, tá? Não. Como florzinha, né? Não, tá? É um menino que sempre teve carinho. Carinho também não indica algo pequeno, não, tá? Carinho é só idealizar, né? Ele seguiu por um caminho arborizado. Também não indica algo pequeno, não. O espadim, sim. Vai indicar um diminutivo, algo pequeno. Tá? Por isso que para essa questão da JK, eu teria que marcar o substantivo espadim. Letra A. Tá? Vamos para a sétima, da Juscelino Kubitschek. Gente, se vocês não forem perguntando, se não tiver dúvida, eu vou prosseguindo, tá? Vocês sempre estão falando, gente, tem dúvida, perdi. Professor, Oi. pande sentar no diminutivo, como é que eu... Como é? Como eu não Eu não entendi, entendi Dani. essa palavra que o senhor falou aí, O da... espadim, Sim, pronto, vamos não sei lá. se foi a sua pronúncia, porque a É, o que é variação que, linguística. isso, o que é que acontece aqui nesse caso, Dani? Preste atenção, tá? É fazer por eliminação. Hum, Aqui não tem o que fazer, não. É ir por eliminação mesmo. Certo? Por quê? Porque espadim, deixa eu pegar o significado para você de espadim, tá? hum. Ao pé da letra, né? Pronto. Isso. É uma pequena espada, né? Hum, Em vez de eu falar assim, mas espada, espadinha, não tem como. Ó, porque normalmente nós colocamos o inho ou inha, né? Amorzinho, né? A hum, gente bota garrafinha, certo? Já em espadim, eu não tenho como dizer espada, espadinha, não dá. Então, o espadim é uma espada de lâmina mais delgada, né? Então, aqui vai caracterizar realmente como substantivo diminutivo. Aí, como é que eu vou fazer isso? É como eu falei, porque, ó, na questão, ele bota o inho, certo? Que é uma terminação que dá a ideia de diminutivo, né? Cara, carinha, tá? Fé, fezinha, né? Vou fazer uma fezinha ali, né? Café, cafezinho. Então, o inho denota o diminutivo. Só que quando eu digo vizinha, não quer dizer que é algo pequeno. Não, é uma pessoa que mora ao meu lado. Tá? O carinho não é algo pequeno, não. É o ato de acariciar, de avisar. Né? E ele surgiu por um caminho. Não quer dizer que é um. Como é o momento, não tem. Caminho não, já é o nome mesmo, de caminhar. Então, essas terminações aí, inho e inha, não denotam o diminutivo. O único que vai denotar o diminutivo realmente é espadim. Aí é ir por eliminação nesse caso. uhum. Compreendi, obrigado. Pronto. Deixa eu responder, cadê? Eu fiz a sexta, né? Pronto. Deixa eu vir aqui para a. Vamos para a banca objetiva agora. Ó, olha que legal agora, ó. Falamos no diminutivo. É por isso que eu digo. Porque eu botei as duas bancas em uma aula? Porque, ó, as questões são muito parecidas. Então, você estuda mais, né? Você vai aprender mais, certo? Olha só, na questão da JK, pediu diminutivo, agora pediu o aumentativo, ó, nível superior. Então, ó, ele quer saber. Ah, não, perdão, ele diz assim: todas estão no aumentativo, menos qual? Tá? Vamos lá. Festa, festança, tá? E aí, vai denotar algo grande, algo extravagante, sim ou não? Vai, né? Festança foi muita coisa, tá? Criancinha,
Criançona, aumentativo. Bicho, bichão, aumentativo. Caixa, caixote. Caixote dá uma ideia de diminutivo. Ou um caixote mesmo, né? O quadrado ali, retangular, entendeu? Pronto. Então, ó, mais uma falando de aumentativo e diminutivo, substantivo, né? E assim, gente, para quem. Voltar a questão um pouco, por favor. E assim, para Aí, quem pode tem falar. dúvida para quem tem dúvida nessa palavra, todos os substantivos abaixo estão no aumentativo com excepto. Cuidado na prova, porque É, o excepto é errado. é, é isso mesmo. E aí, aqui ainda está destacado, né? Em algumas provas não vem destacado. Nessa veio, certo? Já peguei Mesmo muitas estando, provas assim. mesmo estando destacado, é interessante que você pegue seu lápis e, ó, destaque também. Porque muitas vezes nós vamos naquela de eu vou gravar, vou marcar certa, eu vou marcar certa. Aí pronto, é a questão que é errada. Né? Então, realmente tem que tomar cuidado com isso aí. Né? Boa observação feita aí, viu? É isso mesmo. Até muitas vezes, assim, eu respondendo as questões aqui, né, com vocês, aí eu vou rápido, aí pronto. É para marcar errado e eu marco, aí pronto, marca certa. Não, aí me atrapalha, tem que voltar. Cuidado com isso. Vamos para mais uma da banca objetiva. Gente, ó, reconhecimento de classes gramaticais. Não tem para onde correr. Você vai se deparar com isso na sua prova. Aí você vê, ó, é sétima questão objetiva, né? Mas, ó, igual, idêntica à primeira da JK. Idêntica. Tá? Idêntica. Deixa eu ver se teve outra. Da JK vai ter a sétima. A sétima, a oitava. A sétima e a oitava da JK, ela é idêntica. Cadê? A sétima da objetiva. Tá? Aí, vamos lá. Aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou... vamos conjugar, vamos classificar esse enunciado, tá? Vamos lá. Ó, deixa eu ver o que ele quer primeiro, né? Em relação à classificação das palavras, baseando-se na frase e em suas palavras sublinhadas, só que as palavras sublinhadas, né? Relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente. Então, vamos lá. Eu vou responder a questão e depois a gente faz a análise morfológica, tá? Então, vamos lá. Paula sempre foi amável. Perceba que amável está caracterizando Paula. Tudo aquilo que caracteriza é um adjetivo. Então, vou botar aqui, ó. ADJ 3, né? Que é o que ele quer. Paula é o nome de uma pessoa, substantivo. Tá? Sempre indica uma circunstância, né? Uma afirmação, até temporal, né? Aqui, ó. Sempre. Então, eu tenho aqui um advérbio. E ele não flexiona. Se eu passar Paula para o plural, o sempre não vai para o plural. Ó, Paulas sempre foram amáveis. O verbo e o adjetivo flexiona, o advérbio não. Tá? O verbo foi, flexionou, né? Pode flexionar, pronto. E comigo é o que, professor? Pronome. Anote aí, gente, anote. Pronome oblíquo, vá anotando. Olha o que eu estou dizendo, viu? Para sua mente ir associando tudo isso que eu estou falando. Pronto. Então, 3. Né? Botei o 3 na primeira, quando eu venho aqui nas alternativas, amável, 3. Já matou a questão. Olha como a questão é fácil, pô. Só pode ser a letra C. Na hora da prova, tu já parte para a próxima, né? Mas aí eu vou fazer junto com você aqui para a gente exercitar. Mas, é o que eu chamo de conjunção. Nós ainda vamos ter essa aula, tá? Conjunção. Que eu já tenho essa aula também, não só na plataforma, como no YouTube. Aula fantástica sobre conjunções. Fantástica. E eu é quem? Pronome. Que pronome? Pessoal do caso reto, que são os verbos, que é a classe gramatical que conjuga o verbo. Tá?
Então, ó, pronome, né? O segundo elemento, pronome. Então, eu vou botar aqui um. Tá? Só para ir fechando a questão mesmo. Não, talvez, sim, é um advérbio. Tá? E entendia, verbo. Tá? Uns, artigo. Por que o artigo? Porque é aquilo que está ao lado de um substantivo. O artigo fica ao lado de um substantivo. Então, aqui, ó, vai ser 4. Então, tá ficando 3, 1, 4. Só restou o 2, né, que é verbo. Vamos lá? Demoram, já colocamos lá, né, que é um verbo. Mas, da ideia de quantidade, nós vamos ter uma conjunção aqui nesse caso. Conjunção. Da ideia de quantidade aditiva. E para vai ser uma preposição. Certo? Crescer. Uns meninos demoram mais para crescer que os outros. Esse aqui, crescer, verbo, né? Verbo. Eu cresço, tu cresce, ele cresce. Que os outros, veja que está tendo uma comparação, ó, entre os meninos e outros meninos, certo? Então aqui vai ser uma conjunção. Essa é mais difícil, tá? Comparativa. Você vai anotando aí. E outros? Eu não sei quem são esses outros. Por que eu não sei? Porque isso é uma classe gramatical chamada de pronome indefinido. Prontinho. Tá? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, você vai fazer uma pergunta. Sim, 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 mas eu disponibilizo, Jailson. Tá? Poxa, já saiu da reunião. Mas eu vou disponibilizar o riscado, nem se preocupe, viu? Jailson pediu aí há 4 minutos atrás. Nada de perguntas. Olha que quando Professor, aí nessa frase, Paula sempre foi amável comigo, mas eu não entendia. Aí, uns meninos deram mais para crescer que outros. No lugar desse uns, fosse um, no caso seria um numeral, não é isso? Rapaz, é o seguinte, Dani. Veja só. A palavra um, para ela ser numeral, tem algumas características peculiares a ela, certo? Vou botar aqui que eu tenho espaço aqui. Quando é que um vai ser numeral? Quando estiver associado a apenas. Então, primeiro caso, você já anota aí, tá? Comprei apenas uma camisa. Uma vai ser numeral quando ele estiver associado a outro numeral. Comprei uma camisa e 2 calças. Pronto. Esse uma é numeral porque está associado ao numeral, certo? E dentro de um contexto interpretativo, um e uma vai ser numeral quando a interpretação couber isso. Como assim, pessoal? Moro no apartamento 1. Pronto. É dessa forma. Fugiu a isso, é artigo indefinido. Essas são as 3 características, tá? Quando eu venho para cá,
Por mais que eu coloque um menino demora mais, eu não sei quem é esse menino. É uma característica, é uma quantidade indefinida, assim. Aliás, não é nem quantidade. Eu não sei quem é esse menino. É um menino qualquer. Entendeu? Ele só seria numeral com aquelas três condições. Entendeu? E isso é pouco provável cair. Tem uma questão, eu não sei se é CPCOM ou se é IDECAN. Eu respondi esses dias essa questão, que eu discordo da resposta dela. Ela pergunta, o texto tem um monte de um. Aí a resposta, eu discordo do gabarito lá, sabe? Mas, porque eu tenho que seguir essa estratégia aí, se não seguir, dá ruim. Entendeu? Vamos lá, para a oitava. Ó, A é artigo. Todo artigo, ele fica ao lado de um substantivo. Tá? A sustentabilidade. Então, sustentabilidade, substantivo. E acabou. Só com isso você mata a questão. Né? Porque ó, ele quer saber quem são essas classes gramaticais. Se o primeiro é substantivo, só se aqui tiver nas alternativas, ó, tiver substantivo, adjetivo, verbo, substantivo, substantivo, substantivo. Mas veja que nas alternativas só tem uma classe gramatical. Se eu identificar a primeira, acabou. Eu já marco a letra C, ó. Não sei o que é um substantivo. É a classe gramatical que dá nome a um ser. Pronto. Entendeu? Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Rápido. A gente que mandou uma mensagem para mim no privado, ó. Mas eu botei todo mundo dentro do grupo. Deixa eu só ver aqui bem rapidinho, tá? Ah, tá. Alessandra. Alessandra, tu tá aí, tá, Alessandra? Estou sim, professor. Boa noite. Pronto, é porque eu tô vendo tua mensagem agora. Alessandra, você tá entendendo? Estou sim. Está Pronto. ótima a explicação. Então, e se tiver dúvida, Alessandra, pergunta, tá? Eu Certo. respondi lá, viu? Você mandou uma mensagem, eu acabei de responder, porque eu vi agora. Foi, Anca. Foi porque eu peguei algumas são 10, né? São 10 questões. Eu peguei algumas objetivas e algumas JK, juntei e fiz aquele material. E agora botei tudo aqui, né? Que lá não tinha. Lá eram quantas? 10, eu acho, né? Ou eram 10 ou eram 7, acho que era algo mais ou menos assim. Tá? Agora não, são 20 aqui, né? Então são mais. Essa que era na aula passada, foi no aulão. Lembrou, hein? Tá ligado, hein? E aqui, gente? No enunciado abaixo, há quantos substantivos? Fácil, gente, não é difícil a prova, gente. Não é difícil. A prova não é difícil, a prova da objetiva. Vocês estão vendo aí, ó. Pronto, Dani, tu perguntou sobre uma, ó. Um solzinho e uma praia, artigo indefinido. Eu falo de forma indefinida, para vamos pegar uma praia, vamos, né? Sabe? É algo definido. Vamos tomar um banho de rio, pronto, é algo que indefine, não é algo que enumera, né? Quando eu digo vamos tomar uma cerveja, não é que é uma cerveja, é indefinido, né? Agora, se relacionar com outro numeral, aí é outra história, certo? Então, vamos lá. Ó, então aqui, ó, vamos pegar. Quem é vamos pegar? É o verbo, né? Mas, professor, tem dois. Conta como um, e aqui eu chamo de locução verbal, certo?
Uma, artigo indefinido. Artigo indefinido. Um, artigo indefinido. Praia, substantivo. Solzinho, substantivo. Hoje, ideia de tempo. Quem é que dá a ideia de tempo? É o advérbio. E esse advérbio é um advérbio de tempo. Respondendo a questão, substantivo só tem dois. Tá vendo? Filhote. Você tá chamando, ó. Filhote. Vamos chamar, vamos pegar um solzinho, uma praia hoje. Quando você chama, você tem um vocativo. Vai anotando, gente. Filhote pode ser também classificado como substantivo, né? Porque dá nome a um ser. Ah, professor, quer dizer que ele pode ser um substantivo e um vocativo? Pode, tá? Mais à frente a gente vai entender isso. Hoje você só anota. Mais à frente a gente entende, tá? Voltando aqui para as questões, deixa eu ver quais faltam. 7, 8, 9. Pronto. Vamos lá, para a questão 7, questão do professor. Na frase, velha senhora, aquela velha senhora permanecia sentada na varanda. Isso aqui, ó, é um local. Quem é que indica o local? Advérbio. É a classe gramatical que denota lugar. É um advérbio de lugar. Tá certo? Aí, ó. Ah, professor, nas questões não tem advérbio de lugar. Tem locução. Por que locução? Porque toda vez que você tem mais de uma palavra, é locução. E aqui você tem, ó, o em mais o a mais varanda. Tá vendo? Em mais a mais varanda. Por isso que é uma locução adverbial. Tá bom? Que dá a ideia de lugar. Né? Mas vamos lá. Permanecer sentado na varanda da casa à espera do filho. Aí, ó, isso aqui, gente, grava, pelo amor de Deus, isso tá demais, 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 demais. Toda vez que você pegar um que e no lugar desse que você colocar qual, você tem um pronome relativo. O que é um pronome relativo? Neste caso, né? É o que é igual a qual. Você tem que botar. Isso aí, você tem que saber. Da mesma forma que você sabe seu CPF. Se eu perguntar seu CPF, você vai me responder. Se eu perguntar o número do seu telefone, você me diz. Se eu perguntar seu nome, você me diz. Você tem que saber que toda palavra que, e quando for substituída por qual, ela é chamada de um pronome relativo. E acabou. Por isso que é a letra C de certo. Tá bom? Professor, onde é que eu vejo essas aulas teóricas? Eu estou entendendo agora, mas eu quero me aprofundar. Todas essas classes gramaticais, elas estão no módulo 2 do seu material, dentro da sua plataforma. Assista essas aulas, gente. Assista, pelo amor de Deus, assista, 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 assista. Tá? Não deixe de assistir. Vamos ver? Fazer tudo aqui, ó. É, verbo. A, artigo. Ora, substantivo. Do, preposição. Protesto, substantivo. Geral,
adjetivo. Pronto. Aí agora eu vou procurar isso nas questões, né? Só que são os termos destacados. A é artigo. Ora, substantivo. Do, preposição. Geral, adjetivo. Letra C, certo. Prontinho. Não vem com esse papo de que isso é difícil, não, tá? Não vem, não vem, não vem, não vem. Alguma pergunta, gente? Vamos responder lá aqui algumas aqui, ó. Fechar o objetivo agora. O objetivo eu botei 11, não foi nem 10, foram 11. Vamos lá. Analisar o enunciado abaixo. Pedro é advogado há 20 anos. E sua amiga Carolina é psicóloga há 10 anos. Seus pais não têm profissão e, por isso, eles celebram as graduações dos dois com orgulho. O pronome eles, sublinhado, retoma. Primeiro, lembre-se de que eles é um pronome pessoal do caso reto. É aquele pronome que conjuga o verbo. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. Tá? Eles retoma quem, gente? Retoma seus pais. Anota o que eu vou botar agora. Toda palavra que retoma um termo, anote, é chamado, acontece uma coesão anafórica. Professor, eu nunca ouvi falar sobre isso. Pois bem, está ouvindo agora. O que é a coesão anafórica ou a coesão por anáfora? É a coesão, a ligação que retoma algo que já foi mencionado. Pronto. Anafórica, anáfora, antes. Tá vendo, ó? Antes. O an de anáfora, de anafórica, é o an de antes. Então você já anota. A questão não pede, eu estou entregando algo a mais para vocês. Tá certo? Vamos para a próxima. E última, né? Essa questão ela está incompleta, tá? Assinalar a alternativa que apresenta o plural incorreto. Pode acrescentar aí, viu? Por que incorreto? Porque todo substantivo que apresenta uma preposição, como pé de moleque, mula sem cabeça, como é que acontece o plural? Só o primeiro núcleo vai para o plural. Ó. Qual é o plural de pé de moleque? Pés de moleque. Por quê? Porque ele é um substantivo composto ligado por uma preposição aqui. Ó. Se está correto. Qual é o plural de beija-flor? É beija-flores mesmo. Por quê? Porque você tem verbo mais substantivo. E quando você tem verbo mais substantivo, só o segundo núcleo vai para o plural. O mesmo acontece com... Vou pular C, tá? O mesmo acontece com vira-latas. Vira é verbo, lata é substantivo. Você tem um verbo mais substantivo, só o segundo núcleo vai para o plural. A letra A se repete na letra E. Estrelas do mar. Por que só o primeiro núcleo foi para o plural?
Porque o substantivo é formado ligado por uma preposição. Porta-bandeira, o que é que acontece? Eu tenho dois substantivos aqui, ó. Tá? Porta e bandeira. O que é que acontece aqui? Bandeira caracteriza porta, caracteriza não, especifica, limita porta. Essa porta, ela é porta, só pode ser porta-bandeira. Está limitando. Aí quando isso acontece, só o primeiro núcleo vai para o plural. Por isso que a alternativa está incorreta. Tá? Professor, deu outro exemplo desse aí do, ó, peixes, espada. Peixe é substantivo, espada é substantivo. Né? Peixe boi, tá? Quer ver outro? Saias, balão. Pronto. Viu? Tem uma particularidade nessa questão aí, viu? Ela poderia ser anulada, mas a princípio grave é assim. Né? Depois a gente fala sobre isso aí. Então respondemos 11 questões da banca objetiva, tá? E faltam só duas da JK. E aí, se você tiver dúvida, você fala, né? Ah, não, só falta uma. Ó, aí de novo o pronome de tratamento. Tá vendo? Aí vamos lá, ó. Rei, tá aqui, ó. Majestade. Se eu for me referir, que a questão pede qual é o pronome correto, né? Se eu me refiro ao rei, eu não chamo o rei de Vossa Excelência. Chamo de Vossa Majestade. Tá? Presidente. Aí eu posso chamar de Vossa Excelência, que é uma autoridade, né? É tanto que os deputados se tratam assim. Aí, ó. Reitor da universidade. Aqui, ó. Ah, não botei não. Mas magnificência, a letra C. A quinta questão, né? Vai ser a letra C. Vossa magnificência. Tá? Com relação a bispo. Bispo eu não lembro, não. Deixa eu ver aqui. Bispo. Eu não lembro mais, não. Eu digo a vocês. Vossa Excelência Reverendíssima. Lembrado disso nunca. Vossa Excelência Reverendíssima. É para bispo. Tá? Então, você já anota aí também. E fica uma alternativa correta, letra B. Prontinho, gente. Hoje respondemos 20 questões, né? 9 da JK, 11 da objetiva. Preste atenção no que vai acontecer próxima quinta-feira, viu? Próxima quinta-feira, então você já fica. Deixa eu salvar logo esse material aqui, ó. Para compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar logo. Achou difícil, José? Essa questão foi que caiu, que eu botei no material na primeira aula?
Deixa eu botar aqui no... Deixa eu compartilhar. Ó, esse material, gente, que eu estou compartilhando agora é um material riscado, viu? Pronto. É, Daniela, tu tá aí ainda? Pronto. Gente, no ato da sua inscrição, no ato, quando você faz a aquisição lá do curso, você já recebe um e-mail. Então, Dani, já está no seu e-mail o acesso à plataforma. É automático. Adquiriu, já chega. Veja na caixa de spam, tá? Veja na caixa de spam. Já está lá. Essa aula só entra lá amanhã, tá? Eu vou terminar aqui. Aí o Google não libera a gravação. Só libera umas 2 horas depois, né? Porque aí vira na realidade vídeo. Tá bom? Pronto. Gente, vamos lá. Ó, quinta-feira, como é que nós vamos proceder? Você tem que assistir a aula de fonologia e acentuação gráfica. Então, próxima semana, eu respondo com vocês questões de acentuação gráfica. Professor, e por que o senhor manda a gente assistir a aula de fonologia? Porque fonologia é a base da acentuação, tá? Aí você vai assistir a aula de fonologia. E, na sequência, acentuação. Pessoal, assistam a aula. Porque na prova eu só vou responder questões. Aí, como é que eu vou fazer? Preste atenção, tá? Nós vamos começar a responder as questões. Preste atenção. No YouTube, eu só faço responder. Assim que acabar a aula do YouTube, que vai dar 40 minutos, é bem rapidinho, eu só vou botando as questões. Aí eu já corro para cá, ó. Eu vou, na aula eu aviso, galera, ó, eu vou jogar o link no grupo agora. Aí quem é do grupo VIP já clica no link e já entra na aula. Aí eu saio do YouTube e entro para cá. Aí essa aula aqui, ela vai ser para tirar dúvidas. Pega todas as dúvidas da semana, de outros assuntos, de classes gramaticais que você viu comigo agora. E nós vamos tirar dúvidas. Tá certo? Ficou claro, gente? Eu fui claro para todo mundo? Sim ou não? Me dá um ok, me dá um retorno aí, por favor. Então, pronto. Bota a bundinha na cadeira, baixa a cabecinha e vai estudar, viu? Estude classes gramaticais, fonologia, acentuação. Porque classes gramaticais você revisa, né? Pronto. E amanhã esta aula já estará dentro da plataforma, viu? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Prontinho. Sim, amanhã abrirei uma enquete no meu Instagram. Eu vou dar aula esse fim de semana para vocês, tá? Aula gratuita no canal Minuto Gramatical. Eu quero que vocês botem os assuntos lá. Eu vou abrir enquete amanhã, vai ser bacana. Vou gravar um stories agora. Já começa a interagir comigo lá nos stories. E amanhã, enquete aberta para você me dizer qual é o assunto que você quer nessa Semana Santa. Fechou? Cheiro no coração de vocês. Um abraço. Vou parando a gravação. Ah, detalhe. Chegue no seu grupo agora e diga o que foi essa aula para você. Essa aula foi... Aí bota lá. Tranquilo? Valeu, gente.